Bom, e hoje no nosso quadro de cultura e entretenimento a gente vai falar um pouquinho do Rock Spirit. E para me ajudar nessa missão eu estou recebendo aqui a Andréa Estevam, mais conhecida como Belô, diretora do Rock Spirit, e o Otávio Lino, diretor do documentário Brasil Raiz. Sejam bem-vindos, obrigada. Obrigada a você, Camila. Bom, a próxima edição do maior festival de cinema ao ar livre do país vai acontecer nos dias 18 e 19 de agosto no Parque Vila Lobos. A ideia é trazer vários filmes em um cinema a céu aberto. E mais do que isso, várias atrações para toda a família. Eu vou começar falando com você, Belô. Faltando um pouco mais de uma semana para o evento de fato acontecer, como é que estão os preparativos? A milhão, né? Mas tá tudo, é muito, assim, essa é a semana do turbilhão e aí acho que semana que vem a gente relaxa um pouco porque tá tudo pronto, né? Tem que estar tudo pronto. Agora essa semana a gente capricha mais na divulgação, já tá rolando todo um burburinho sobre o festival, as pessoas estão comentando bastante, né? E torcer para não chover, mas a gente já está acompanhando super a previsão e parece que está tudo limpo. Como é que tá a previsão? Tá boa. Tá, Vem uns dias nublados aí no meio, uns dias nublados, né? E depois é sol, aqueles dias perfeitos de inverno. Adoro. Sabe? De sol e sem chuva, vai ser isso. Maravilha. Então eu queria que você contasse um pouquinho para quem está em casa e para quem não assistiu nosso programa na semana passada, que a gente também falou um pouquinho sobre isso, que tipo de filme que as pessoas vão de fato poder assistir lá no Rock Spirit? Então, são filmes de aventura, de esportes, de meio ambiente, são filmes sobre tudo que se refere à vida ao ar livre. Mas não são filmes só para quem é escalador, quem anda de mountain bike, radical, etc. São filmes que têm esses elementos, mas que falam da vida de um modo geral, né? Então, são filmes muito inspiradores. O Otávio, por exemplo, tem um filme lindo, vai ser Já a gente fala do filme, peraí, segura aí. Não vai dar spoiler, assim, André. Né, é um filme sobre uma viagem de carro pelo Brasil, que foi uma aventura, mas que mostra um monte de coisa legal do Brasil, né? Então... Já a gente vai falar do filme dele, porque senão... Aliás, ó, só pra gente parar um pouquinho, vou pedir para os meninos mostrarem umas imagens que a gente tem a respeito dos filmes que vão estar nessa edição. Ó. A gente tá com o VT pronto aí? Estamos com o VT? Então dá só uma olhada no que vai ter. Tá aí, essas são algumas das cenas do que você vai ver nos filmes lá do Rock Spirit. Andréa, conta pra gente, qual que é a sensação de trazer um festival desse com filmes tão bacanas e documentários tão legais e trazer esse assunto de fato para a população? É uma sensação muito boa, porque a gente está dividindo uma paixão, né? A gente está dividindo uma coisa que a gente ama, que a gente acredita de verdade. E eu acredito mesmo que esses filmes tocam as pessoas e transformam alguma coisa, dão vontade nelas de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa além, de perseguir, ir atrás de alguma coisa que elas gostam muito, né? São filmes incríveis que a gente traz de um festival nos Estados Unidos, que é o Mountain Film, é o principal festival onde são lançados os filmes desse gênero, chama Mountain Film, e então a gente desse festival traz o melhor que a gente acha que tem a ver com o Brasil e depois também faz uma seleção aqui de filmes brasileiros. Então a gente junta tudo isso e apresenta para o público ao ar livre, de graça, num jeito incrível, assim, é um telão gigantesco, é uma experiência mesmo, o jeito que você vai assistir esses filmes é diferente, é uma experiência muito bacana. Aliás, por falar no jeito que as pessoas vão assistir o filme, eu vou mostrar aqui para vocês um videozinho de como foi a edição do ano passado, para vocês terem uma ideia do que aguarda no Rock Spirit agora de 2018. Dá só uma olhada.
isso que a gente trabalha mesmo, e para isso que a gente quer fazer com Rock Spirit, emocionar as pessoas, fazer elas transformarem essa emoção em ação. Por isso que até o slogan do festival é imagens, ideias e ação. Eu estou muito feliz e impressionado com a adesão do público, entendendo a proposta do nosso festival. O som tá bom, a tela é enorme, tá dando para assistir de qualquer lugar do parque. Eu sou super favorável porque eu acho que humaniza e traz para as pessoas uma nova conexão com a cidade. A gente que mora em apartamento sente muita falta dessas coisas. I really like the idea of having a film in a park, not in a shopping mall, not just in your home. I mean, these are movies about, well, outdoor athletes, so it makes sense to actually experience it. Você sai daquela ideia do shopping. Eu acho que o shopping prende as pessoas, entendeu? Aqui é liberdade total, você pode dançar, você pode sentar na grama, pode promover um piquenique com os amigos, pode vir de bicicleta, como eu estou de bicicleta dentro do show aqui. E isso é maravilhoso, eu acho que isso aí dá sentido à vida. Tem que fazer muitos aqui, que sejam sempre, né? Muito legal. Bom, e um dos filmes do Rock Spirit se chama Brasil Raiz. O documentário mostra as culturas e paisagens do interior do país, narradas através do olhar de 2 expedicionários que passaram 8 meses viajando pelas estradas e pelos rios do Brasil. Mas não foi uma viagem de avião, não, tranquila, sabe? Aquela coisa confortável. Eles percorreram 24 mil quilômetros e agora trazem toda essa história para ser exibida no Rock Spirit. Otávio, você foi um desses expedicionários, desses corajosos, a se meter 24 mil quilômetros pelo Brasil num carro velho. Uhum. De onde surgiu essa ideia? Olha, a ideia surgiu 3 anos antes da viagem. E era uma proposta de conhecer melhor o Brasil, tendo em vista que eu e o Márcio, meu companheiro de viagem, a gente já tinha viajado para alguns países da América Latina e não conhecíamos o Brasil, né? Então a gente... Muita gente tem hoje em dia. Então é bem comum isso, né? E a gente queria fazer a princípio a viagem de ônibus, mas eu, jornalista, fotógrafo, ele cinegrafista, a gente começou a fazer uma lista de equipamento e viu que um ônibus não daria para fazer essa viagem. E aí a gente começou a planejar como seria viável fazer uma viagem de carro, sem investimento. A gente fez toda essa viagem com recursos próprios. E aí, com isso, a gente optou por fazer uma viagem de carro, até pelo prazer de fazer uma road movie, né, de fazer uma viagem de carro mesmo, e fazer um filme sobre 4 rodas. Então, foi a partir dessa ideia de ter a liberdade de conhecer os destinos sem precisar ficar pegando ônibus. Fica um pouco engessado a viagem, né? Sim. Então, de carro, além da gente conseguir levar todo o equipamento que a gente quisesse, a gente tinha a liberdade de parar em qualquer lugar, de fazer um almoço debaixo de uma árvore na beira da estrada, sabe? Então, isso facilitou muito. Agora, o fato de ser um carro velho foi uma consequência de ser um projeto independente. E no fim das contas, assim, as pessoas acham que foi uma loucura, eu também acho que foi uma loucura, mas esse carro velho abriu muitas portas pra gente, sabe? Porque uma coisa é você chegar numa Land Rover, num carro importado numa comunidade, sim, e outra coisa é você chegar com uma Caravan 1976 e as pessoas simplesmente te recebem com um sorriso no rosto, querem saber o que você está precisando, se você precisa comer, se você precisa dormir, sabe? As pessoas são, de fato, muito prestativas quando elas demais, se demais. Eu acho que a grande descoberta nossa foi descobrir o brasileiro, mais do que descobrir o Brasil. Porque a gente foi muito bem acolhido em todos os lugares que a gente passou, assim. Eu não teria um lugar para dizer, nossa, faltou um pouco de aconchego, sabe? Então, por mais simples que fossem os lugares, todos eram muito simples, a gente era sempre muito bem recebido. E acho que isso, inclusive para quem é documentarista, faz bastante diferença também, essa empatia com as pessoas, né? Então, eu acho que o filme ele acaba retratando, assim, de forma subjetiva, essa empatia que a gente tinha com os entrevistados. E tudo isso nascia de você chegar com um carro velho, né? Muitas vezes com o escapamento batendo no chão, sabe? Tudo ali acontecendo. Vocês viraram mecânicos também, né? Sim.
O carro virou um personagem, né? Virou, praticamente. total. A gente, antes da viagem, não tinha pretensão de ser personagem dessa empreitada, né? Então o carro, ele, desde antes da viagem, ele já tinha esse objetivo de ser um personagem. Tá. E acho que ele cumpriu com esse papel, assim, ele aparece muito, no filme ele aparece pouco. A gente tem outras produções saindo, a gente pode até falar delas, mas o carro, ele é uma personagem, assim, ele liga todos os episódios, né? E como vocês definiram os lugares que vocês iam de fato parar? Olha, a nossa proposta, desde antes da viagem, era fazer uma série em 12 episódios para televisão. Tanto que no ano que vem, em março do ano que vem, a gente vai estar na televisão em 12 episódios, né? Tudo aconteceu como planejado. E aí, nesses 3 anos de pré-produção, a gente começou a montar uma rota. Então, assim, teria que ser uma rota que a gente não precisasse voltar pelo mesmo caminho, né? Então, a partir do momento que começou a viagem, a gente só terminaria no fim dos 12 episódios, né? Então, ela é uma rota circular. A gente saiu, foi para o sul do Brasil, depois foi subindo pelo oeste e descendo pelo litoral, né? Então, como que a gente escolheu os destinos? Pelas paisagens. Então, assim, a gente fez uma lista de quais são as paisagens mais interessantes do Brasil, assim, em termos de diversidade até. Então, assim, no Rio Grande do Sul tem os canyons, aqui em São Paulo tem as cavernas, tem o Pantanal. Então a gente tentou não ficar repetindo paisagens muito parecidas, né? E, de alguma forma, buscar lugares em que o turismo ainda não é um turismo muito de massa, né? A gente, às vezes, diz que foi procurar um turismo de base comunitária. Eu tenho evitado um pouco esse termo, porque nem todos os lugares que a gente foi são um turismo de base comunitária puramente dito, assim, onde a comunidade toma frente. Então, em alguns lugares existe um turismo já mais estruturado, mas a ideia era ir para cidades pequenas, comunidades pequenas, e que a gente pudesse encontrar personagens tipicamente brasileiros, né? Então, por exemplo, no sul do Brasil tem os gaúchos. Então, a gente tentou juntar essa cultura gaúcha com uma paisagem diferente. Então, por exemplo, os cânions de Aparados da Serra, que são únicos, né? Então foi nessa brincadeira de que personagem a gente quer buscar e que paisagem a gente quer buscar. E nisso surgiram esses 12 destinos que levaram aí 8 meses para a gente percorrer. E aí, como é que vocês faziam? Vocês ficavam algum tempo determinado em cada um deles, explorando a localização? Então, a ideia era... A gente tinha um cronograma que dizia que a gente faria a viagem em 130 dias. Foram 240. Né? Pois é. Então, percebe-se que o planejamento não deu muito certo. Né? Percebe-se que a viagem estava muito interessante também, né? Também. Mas, por exemplo, a gente quando chegou no Petar, aqui no estado de São Paulo, pronto para gravar, já tinha os personagens mais ou menos definidos, a gente não conseguiu uma autorização para gravar. Porque unidades de conservação, você precisa de uma autorização para gravar. E aí, no primeiro destino, que a gente pensava em ficar 5 dias, a gente ficou 12 dias. E aí, a partir de então, a gente descobriu que não daria certo esse planejamento. A programação, ela funciona lá bonitinha e depois tchau. Então, a ideia era assim, a gente ia até o lugar e aí começava a procurar esses personagens, a gente não tinha eles de antecedência. Então, a gente chegava no lugar, quem que é o figura daqui? Vai falar com o Dido. Pô, o Dido, conversava com ele, papo vai, papo vem. Pô, Dido, você quer dar uma entrevista pra gente? Quero. Então, assim, a gente ficava o tempo necessário para ter o material que a gente queria, né? Então, por exemplo, no Jalapão, que é essas fotos aqui que estão passando agora, a gente ficou 32 dias. Nossa. Mas porque a gente bateu o carro. O Jalapão, quem conhece o Jalapão sabe que não... Vocês bateram o carro? Aqui inclusive ele está sem o motor, com as rodas no chão. Porque é um lugar que não é feito para um carro não tracionado, um carro baixo, sabe? Então, de repente, num dos fervedouros que a gente estava viajando, tinha uma pedra no meio do caminho e batemos na pedra e precisou tirar o motor. Imagina, um carro de 40 anos, trazer uma peça desse carro, sabe? Então, foram 32 dias. Então, não tinha um tempo estabelecido. O estabelecido era, temos um trabalho a fazer. A gente sai daqui a hora que terminar esse trabalho. Esse era o objetivo.
E financeiramente falando, como é que vocês fizeram essa programação financeira? Olha... Quando a resposta começa com olha, a gente assim, sabe que vem coisa boa. A gente sabia, antes de começar a viagem, que o dinheiro não daria para terminar a viagem. Já começou bem. É uma boa consciência. Né? Então a gente já começou com a consciência de que... Não daria nem para 130, que sabe 240. Não daria para 130. Então assim, o dinheiro que a gente tinha, a gente imaginava que daria para chegar na Amazônia. Quando a gente chegou no Rio Grande do Sul, muito antes da Amazônia, um amigo nosso lá falou assim, meu, vocês têm drone? Não, cara, vocês têm que ter um drone. Quanto que é? Ah, é tanto. Vamos comprar. Compramos um drone. Então, quer dizer, aquele dinheiro que já não dava... Ai, que bom. Passou a ser mais curto ainda, né? Beleza. Quando a gente bateu o carro no Jalapão, aí o dinheiro acabou, 0. Eu lembro um dia que a gente tinha R$3, nem no banco, na carteira, R$3. Aí, bom, para sair do Jalapão, a gente entrou em contato com amigos, pessoas mais próximas, que nos ajudaram a sair de lá. Dinheiro emprestado mesmo. E a partir de lá, a gente começou a vender foto na rua. Então, cada lugar que a gente chegasse, cada cidade que a gente parasse, a gente estendia um pano em cima da caravana, colocava umas fotos que a gente já tinha reveladas, a gente já tinha esse plano de vender fotos, e vendia por pague quanto achar que deve. Então, você chegava, olhava as fotos, ah, gostei dessas 3. Beleza, escolhe uma e paga quanto você achar que vale. Ah, não posso levar as 3? Não, uma só. E aí nisso, R$10. Uma só por pessoa? Sim, porque senão a pessoa escolhe 5 e te dá R$10. Aí também, né, então, beleza, você quer me dar R$10, mas é uma foto só, né? E aí com isso, tinha dia que a gente levantava R$100 e dormia numa pousadinha de 50. Tinha dia que a gente conseguia R$20 e comprava um cachorro quente. E nisso a gente foi viajando e assim a gente chegou. Foi assim, nesse esquema mesmo. Cada dia era um dia novo. Era literalmente vender o almoço para comprar o jantar, né? A gente chegou a ganhar comida, a gente ganhava hospedagem, a gente dormia em posto de gasolina. Então, assim, era muito baixo custo. Muito baixo custo mesmo. Mas, no geral, a ideia de vocês não era dormir em pousada nem em hotel. Era dormir no carro mesmo? Era dormir no carro, isso. O carro a gente... O carro, né? O carro. Que era uma casa. Que era uma casa. Que essa caixa aqui em cima... ela é dividida no meio. Metade da caixa era uma oficina mecânica, então tinha todas as peças que a gente, porventura, precisasse. E um carro velho não tem muitas peças difíceis de mexer, tudo mecânico, hidráulico, né? Na outra metade da caixa tinha banquinho, panela de pressão, enfim, cozinha. Então, qualquer lugar que a gente parasse, a gente podia montar uma mesa e cozinhar, a gente podia entrar no carro e dormir. Tinha tomada no carro, então a gente podia escrever os textos que a gente ia publicando. Então era um carro, escritório, casa, era um trailer. Era tudo, né? Era tudo. Era a vida de vocês. Sim. Aliás, a gente tem aqui um trechinho de uma chamadinha do documentário. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês agora, ó, dá só uma olhada. Como que é? Oi, tomada, aí tem Como que é a... o senhor pensando, quais são as suas raízes? Tá aí, esse foi o teaser, que é pra deixar vocês com água na boca, com vontade de ver. Deixa eu até parar aqui antes que continue. E aí eu queria que você me contasse o que vocês tiraram de mais interessante dessa experiência toda, Otávio. Tá. Essa é uma pergunta bem difícil, né? Eu imagino. Assim, eu acho que essa resposta ela tem diversas possibilidades. Então, por exemplo, o aprendizado pessoal é algo muito importante, né? Então, eu acho que, falando como indivíduo, o aprendizado pessoal foi o mais importante
de se autoconhecer, de conhecer os seus limites, de extrapolar os seus limites muitas vezes, né? E de conseguir fazer um trabalho em condições adversas. Então acho que de um lado pessoal e profissional foi um grande aprendizado. Mas como um projeto jornalístico, eu acho que o grande aprendizado foi realmente descobrir a riqueza das culturas nesses interiores do Brasil, sabe? Então a gente tem uma visão muitas vezes superficial do que é o Brasil, né? A maioria da população vive nas capitais e dentro das capitais vivem dentro dos seus prédios e cercada ali e não tem um contato do que é o Brasil de fato, né? Então acho que em termos profissionais e em resultados até nesse intuito de mostrar algo para as pessoas, eu acho que o grande objetivo e a grande resposta que a gente teve foi de que o Brasil é feito por pessoas muito ricas de conhecimento, um conhecimento popular, não é um conhecimento científico, nada muito acadêmico, mas é um conhecimento muito puro e muito próximo da natureza, sabe? Então eu acho que descobrir esse lado do Brasil e poder apresentar ele foi o grande aprendizado da expedição. Eu tenho certeza disso. Bacana. Eu imagino que vocês devam ter aprendido infinitas coisas. Sim. Em meio a tudo isso, e de fato deve ser difícil. De sobrevivência, de comportamento. De mecânica. De mecânica. Não, e até, assim, eu já trabalhava com produção de TV, já fiz algumas temporadas de algumas séries para televisão, mas eu era sempre uma parte de uma equipe grande que trabalha com todos os equipamentos que você precisar. E ali a gente estava em 2 pessoas, operando câmeras, microfones e fazendo as entrevistas em 2 pessoas, né? E, lógico, o documentário que vocês vão assistir lá no Rock Spirit, ele tem 20 minutos. Mas essa série para TV que vai pro ar no ano que vem são 12 episódios de meia hora. Nossa, é e aí, vocês devem ter material assim, muito eterno, material. Né? E assim, eu tô te contando que eram 2 pessoas, mas eu acho que quem está assistindo não acredita que são 2 pessoas fazendo tudo aquilo, porque além de gravar, além de conhecer o personagem, a gente tinha que arrumar o carro, cozinhar, traçar rota, né? Então, a gente tem muito material e muita coisa boa para mostrar, né? Com certeza. Com certeza. E André, voltando a falar um pouquinho do festival, vai ter o Brasil Raiz, mas vão ter vários outros filmes também, né? Só que não é só filme, vai ter entretenimento para a família toda de várias formas. O que mais vai ter no festival? Bom, a gente decidiu transformar o Rock Spirit, nasceu como um festival de cinema, né? E a gente resolveu transformar ele num verdadeiro festival de celebração da vida ao ar livre. Então, ao longo do dia inteiro vão ter várias atividades esportivas, vai ter aula de corrida, vai ter aula de yoga, vai ter capoeira, vai ter funcional, vão ter várias atividades esportivas. Mais pro finzinho, começando à tarde, assim, a gente vai ter DJ, depois a gente tem show, tem 2 shows super legais, diferentes, um no sábado, outro no domingo. E depois começam os filmes. Então, é uma coisa assim, putz, você quer ir pela manhã e levar seu filho para fazer uma clínica de bike. Putz, vai lá, porque vai ter uma clínica de bike do nosso apoiador, a Specialized, super legal, o pessoal ensinando a criançada a andar de bike. Ah, queria fazer uma aula de yoga, vai ter uma aula de yoga. Enfim, vai ter uma programação bem intensa. Essa aula de bike é ensinar o que da bike? Sabe? Ensinar as crianças quem tá com a rodinha, tentar tirar a rodinha, quem ainda não anda nem com rodinha, apresentar as crianças para esse brinquedo novo. Né? Então é uma clínica para crianças. Vai ter também para as crianças, tem um circuito de corrida de obstáculos que virou uma moda assim entre os adultos. Tem uma versão mini que é super legal, que para as crianças aquilo lá é um parque de diversões, é subir, é descer, é passar por baixo da corda. Então a gente também vai ter um circuito disso. Enfim, quem quiser saber direitinho assim os horários, tudo pode entrar no www.rockspirit.com.br, que tem tudo lá. E tem também até a programação direitinho dos filmes, que a gente vai passar em cada noite, que a programação é diferente, no sábado e no domingo. Aliás, a minha programação esse fim de semana era levar meu filho no parque Vila Lobos para aprender a andar de bike sem rodinha. Acho que eu já vou deixar para o fim de semana deixa que pro vem. outro. Já vai ter até gente para ensinar por que vou eu me meter. Agora, eu queria que você falasse um pouco do filme do Carlos Burli. Então, a gente tem, esse ano eu tô super feliz com os filmes nacionais. É uma coisa, o Rock Spirit está na 8ª edição.
eu lembro que no primeiro ano a gente tinha uma pessoa para ir atrás dos filmes e ligar para amigos e falar, gente, você conhece alguém que por acaso tem um filme que fale de aventura, tal? Era um mercado bem pequeno, assim, com produções bem simples, né? A gente tinha uma dificuldade de achar produções legais. Esse ano a gente tem 7 filmes nacionais muito lindos, assim, do Otávio e outros 6 que são, tipo, muito legais. A gente tem visto a evolução. Um dos outros filmes nacionais é um filme sobre o Carlos Burli, chama Carre, e é um filme sobre a despedida dele das Ondas Grandes. Então ele vai para Nazaré fazer mais uma temporada de Ondas Grandes e ali ele encontra o seu... Ele não é nem o limite, porque eu acho que o limite, ele decidiu que ali era um momento dele parar com as ondas grandes e seguir fazendo outras coisas. Então é meio que ele dá uma pensada na vida dele, na carreira dele, nesse novo momento, assim. O Burli é um cara incrível, assim, um atleta, né, um dos maiores surfistas de onda grande do Brasil, ele tem 50 anos agora. E é um cara super espiritualizado, tem uma cabeça incrível. Então ele lida com esse momento da vida dele de uma forma muito bonita, assim, é muito legal. Aliás, André, ele deixou um recado pra gente, ó. Vamos só mostrar aqui o vídeo dele, pedir para os meninos mostrarem meu note, ó. Olá, Camila. Olá, Andréa Estevan. Olá a todos os aficionados pelo surf e esportes de aventura do Brasil. Carlos Burli aqui com vocês para fazer um convitaço. A gente vai estar presente aí no Rock Spirit, o maior em esportes e aventura do Brasil, Festival Animal. Vai acontecer no dia 18, vai acontecer nos dias 18 e 19 de agosto, no Parque Vila Lobos, em São Paulo. Eu estarei presente para apresentar o meu documentário Carre, que foi dirigido por Vilan. A gente vai trocar uma ideia com vocês sobre esse momento muito especial da minha vida, completando 50 anos e contando muita história, trocando essas experiências todas acumuladas depois de muita água que correu por baixo da minha prancha. Documentário que finalizou em Nazaré. Espero contar com a presença de todos vocês. A gente se vê. Aloha! Tá aí, o Carlos Burli falou um pouquinho pra gente. Conta um pouquinho melhor pra gente qual que é a história do filme, Andréia. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui o trailer do filme. Então, essa história é ele meio que olhando para a carreira dele, né? E ele passou a ser um mentor, assim, de outros atletas, como a Maia Gabeira, né? Que é uma pupila dele. Ele começou a ser um coach dela. E aí, aos poucos, ele foi deixando... acho que ele percebeu, na verdade, que ele queria deixar de estar lá na linha de frente e queria passar a ajudar outras pessoas, outros surfistas a chegarem lá nesse patamar, nesse panteão dos surfistas de onda grande. E é uma super honra a gente ter o Burli lá com a gente. Isso é uma outra coisa que a gente fica muito feliz no Rock Spirit. Eu acho que essa é uma outra diferença de você assistir, de você ir lá no parque assistir os filmes. Você vê naquele telão gigante, você conhece as pessoas. Pelo menos nos filmes brasileiros, a gente vai ter os diretores e protagonistas dos 7 filmes. Então, o Otávio vai estar lá, conversando com a galera logo depois da exibição. O Burli vai estar lá, e assim com os outros filmes também. Então, é bem interessante. O público pode até fazer perguntas direto para... Se preparem, Otávio. Pois é. Tô pronto. Fala, quem tem perguntas? Aliás, ó, vou pedir só para mostrar aqui que a gente está justamente no site do Rock Spirit, que tem aqui um pouquinho mais de informações a respeito do filme do Carlos Burli. Muito obrigada pela mensagem, Carlos. Um prazer poder receber a sua mensagem aqui. E a gente espera te encontrar lá, de fato, no dia 18 e no dia 19 de agosto. Ele vai estar nos 2 dias ou vai só Ele vai estar no dia 19. No dia 19. No dia 19. Você vai estar? 19 no dia 19 também. Domingão Sim. promete. Sim. Aliás, já está feita toda a divisão, né? De sim, como sim. vão acontecer. Quem quiser saber a programação mais detalhada... É só entrar no site. Maravilha, gente. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Foi incrível poder saber um pouquinho mais sobre esse festival, que é de fato um dos maiores festivais do mundo, né, de cinema ao ar livre, e que com certeza vai trazer muita coisa para a população. Ah, tomara. Com certeza. Obrigada, André, mais uma vez. Obrigada, Otávio. Obrigada. E parabéns pelo documentário. Obrigado.